Olá pessoas, tudo bom? Esse é um dos vídeos que fará parte de um conjunto de 9 vídeos que tratarão de pontos onde se deve analisar jogos. Se você já viu essa introdução em outro vídeo da série, pode clicar no tempo acima aí e pular direto pro vídeo. Aliás, pode ir abaixo, né, na linha de baixo, e pular pro tempo para começar o vídeo em si. Aqui nós vamos falar de roteiro, narrativa, trilha sonora, efeito sonoro, ambientação, fotografia, desenvolvimento de personagem, jogabilidade e sistema. Muitas coisas que nós vamos ver nesses 9 vídeos poderão ser usadas para análise de outros conteúdos de entretenimento, como livros, filmes, animações, entre outros e até mesmo peças de teatro. Então, fica aí e vamos curtir essa bela e maravilhosa história sobre como analisar as coisas. Hoje vamos falar sobre efeitos sonoros. Os efeitos sonoros são uma parte muito importante das produções, principalmente jogos de aventura e ação, como jogos de tiro em primeira pessoa ou jogos de corrida, porque eles vão te dar informações que não estão na tela para você e vão identificar isso aí através da sua audição. Uma parte muito útil e muito prática, principalmente usando em jogos de terror de uma forma adequada, como por exemplo sons de coisas que você nem está vendo, ou então estalos quando você anda na madeira para te causar tensão, entre outras coisas. O mais comum de usar efeitos sonoros são para efeitos práticos, como som de arma, de motor de carro, batida, pisar em vidro, e tudo isso são identificações que vai identificar para o espectador o que ele está fazendo ou agindo sobre. Isso é muito importante porque um bom efeito sonoro colocado, ele vai tirar muita coisa a mais naquela imersão no que você está consumindo. Isso vale inclusive também para filmes. Dentro dos efeitos sonoros nós temos a dublagem. Por que a dublagem está dentro dos efeitos sonoros e não dentro da trilha sonora? Na verdade a dublagem faz parte do sistema, porque ela vai contar a parte da história também, é uma parte importante e tudo mais. Só que ela tem a ver com a qualidade de som em questão de algo que não é a trilha. Então a gente vai deixar ela aqui nos efeitos sonoros. Então, dublagem. Se ela tem, a gente vai analisar ela. Se ela não tem, a gente não vai analisar ela. Ela tem mais de uma língua. A gente analisa na língua original e na língua que nós falamos. Nós vamos analisar ela na língua original, ou seja, na língua mãe daquele produto, e também na língua que nós falamos. As outras não importam. Por que não importam as outras línguas? Dois motivos, tá? Primeiro, a língua original é a ideia do conceito original que era para ser aquela obra. E segundo, a nossa língua é a única que a gente vai ter um parâmetro real para analisar, porque é a língua que a gente fala comumente. Então a gente tem o conceito de linguística, trejeito, entre outras coisas que vão fazer a gente perceber mais facilmente como funciona a língua dentro daquele contexto que está sendo apresentado. O inglês é muito comum não ser a língua principal, mas a gente escutar em inglês, isso é muito comum. Eu particularmente prefiro alguns jogos em inglês porque a dublagem nos jogos é muito boa, apesar de em outros produtos aí como animações, por exemplo, ser uma porcaria. Eu não sei o que os americanos têm com animação, que eles fazem tudo com a força da barriga. Mas, no geral, a dublagem ela encaixa nos efeitos sonoros porque ela vai dar conteúdo pra gente ouvir e entender a história também. Como se analisa efeitos sonoros? Os efeitos sonoros são os mais fáceis de todos aqui para analisar, porque a gente tem um parâmetro muito prático. Vamos lá. Os 3 primeiros pontos. Os efeitos sonoros são condizentes com a narrativa. O que é isso? O jogo se passa na Segunda Guerra. Os efeitos sonoros te lembram a Segunda Guerra? Então, ok. Passa na Era Medieval. Os efeitos sonoros te lembram a Era Medieval? Ok. Então, tá ok. Se sim, 3 pontinhos aí, que tá bom. Bem feito, né? Então, 3 pontos. Se não for mais ou menos, ou tem coisa assim que parece que não encaixa, 2. Se não encaixar muito bem, 1. E se não tiver, 0, né? Como é o caso do The Quiet Man, por exemplo, que os efeitos sonoros dele são horríveis. E aí nós temos também alguns detalhezinhos, como por exemplo produtos que tem uma proposta diferente
e os efeitos sonoros são para ser diferentes, aí a gente, né, tem que dar uma brecha e entender isso aí. Beleza, o efeito sonoro prático funciona, ele te condiz com o que você está vendo, então ok. Agora os outros 7 pontos, o que são? Efeito bem encaixado, ou seja, ele está bem posicionado no produto que ele está aparecendo. O produto é bem encaixado, né, nos efeitos sonoros. Ou seja, você atira a arma e sai, a dublagem sai da voz e não parece que o cara tá comendo bolacha, falando tudo errado. E vários outros detalhezinhos como distância de som. Tem muitos jogos que tem problema de você virar para o objetivo e você escutar o som. Na vida real, para quem não sabe, quando você está direcionado para algo, o som ele vem diretamente para você. Então, se você virar para a esquerda, o som diminui e você escuta só da direita e vice-versa. Só que tem jogo que você tá virado pro negócio, você dá 2 passos para trás e você não escuta mais nada. O nome disso é som local. O som local ele é um problema muito sério. Muitos jogos têm esse problema de som local. Não tem muito o que se fazer em resposta a isso, porque não tem muito como corrigir esses problemas, né? 2 problemas comuns com efeitos sonoros que eu vejo muitas obras grandes, principalmente, causam e fazem. Temos os efeitos sonoros frágeis, que são os efeitos sonoros que não parecem condizentes com aquilo porque eles parecem inferiores ao que deveria ser. Eu falo muito quando eu tô jogando COD, por exemplo, Call of Duty, pra quem não conhece, que a arma tem barulho de metralhadora de bolinha de feijão. Porque se você nunca viu uma metralhadora de bolinha de feijão, antigamente fazia muito isso, né? A arminha de disparar feijão, rolha, elástica, essas coisas assim. E é uma arma tipo arma de espoleta, que não faz um som muito condizente com uma arma real. É parecido, mas é bem longe do que deveria ser. E muitas armas têm isso, como se a arma não estivesse fazendo o barulho de disparo correto. Para quem nunca ouviu uma arma na vida real, é alto para um caramba e realmente é estrondoroso o som. Então fica muito fácil distinguir que não condiz muito bem com o som da arma verdadeiro, aquele som que tá ali, né? E isso acontece com várias coisas, como um vidro quebrando, personagem caindo no chão, por exemplo, não faz um som muito condizente. A gente chama de som frágil. O som é fraco, facilmente você percebe que não condiz com o que é apresentado ali. Outro, porém, também muito comum aí, que é o som divergente. Você escuta um som e você olha e você fala assim, isso não tem nada a ver com o que eu tô vendo. É muito comum em jogos que possuem conceitos diferenciados, como jogos de monstro, onde o bicho grita e o grito do bicho você olha e fala, não encaixou, não parece, eu não acredito que isso aqui é o grito desse bicho aqui e coisa assim. Alguns animais que tem o som errado, já vi jogos com animais reais com som errado, que é bizarro, ou animais com som quando não deveria ter. Isso para jogos pé no chão, tá? Jogos mais realistas. Não adianta nada você reclamar. Um exemplo disso com filmes é Aracnofobia, onde a aranha no final do filme grita, para quem nunca viu, né? Ela dá umas gritadas assim, é bem bizarro. Esperando o remake desse filme maravilhoso aí. E o último ponto aí que você quando for analisar, e efeito sonoro é 2 barras, né? Uma de 3 pontos pra gente analisar se condiz aquele efeito sonoro com o produto. E 7 pra gente analisar se ele tá bem empregado. Nesse 7 a gente coloca a dublagem também. Se a dublagem tá bem feita, já é mais ponto aqui. Se a dublagem não tá bem feita, não põe ponto. Se é ausente, você ainda tem esse 7 para ver aí se o efeito sonoro tá bom, se não tá bom, tá muito baixo, se tá muito alto, se não encaixa, se abafa o som, se ele tá fraco, se ele tá frágil e por aí vai. Ele é muito fácil de se olhar e entender como ele funciona. E também nós temos o famoso detalhe técnico de identidade. O que é isso? Para quem não sabe, muitos desses efeitos sonoros possuem uma licença genérica. O que é isso?
Significa que várias pessoas podem usar sem sequer precisar dar direito às pessoas, porque é um som ambiente e natural. Ou seja, indiferente se a pessoa quer ou não fazer aquele som, se ela realizar aquela ação, ela irá ter aquele som. Muitas empresas trabalham apenas com isso. Existem efeitos sonoros que são efeitos sonoros que não são genéricos, são efeitos sonoros próprios, como som de vinheta, entrada, fala, frases, alguns sons em específico. Esses daí não são, né, genéricos, mas tem os genéricos, por exemplo, pisar na água, chuva, não sei o que. Tem gente que vende pack disso aí? Tem, porque não é simples você captar um som desse, você precisa de um equipamento. Então você está pagando pelo uso do equipamento e não pelo som em si. Mas aí já entra numa parte mais técnica e burocrática, que não é o foco desse vídeo. Na nossa análise, no geral, que nós estamos fazendo aí, a parte de efeito sonoro ela vai ser muito mais importante em jogos onde o efeito sonoro é maior do que a trilha sonora, como jogos de terror, tiro em primeira pessoa, jogos de aventura, porque a gente tem que ouvir muito falas, detalhes e barulho ambiente e tudo ali, então a música fica um pouco mais baixa para a gente poder ouvir o ambiente, sentir a ambientação, localização e tudo mais. Dois jogos que usam os efeitos sonoros de forma maestral, assim, maestral mesmo. The Last of Us, tanto um quanto dois, os efeitos sonoros são fabulosos, né? Como eu disse, gosto de história não tem nada a ver com a qualidade do jogo. O jogo em si, a qualidade é absurda. Então, nós temos essa forma ambiente e é muito bem utilizado. E outro jogo que muita gente não jogou, eu acho, né? Muita gente nem viu esse jogo, eu acho. Mas um outro jogo que quando eu peguei para jogar, eu falei, esse jogo é fantástico. É Rogue Galaxy. Os efeitos sonoros do jogo são maestrais. Você tem som ambiente, som dos inimigos, som dos personagens andando, eles conversam enquanto eles estão andando ali, dando diálogos e diálogos não iguais, vão trocando entre quem está falando o quê. Além disso, você tem sons tipo uma pocinha de água dentro de um caminho grandão, você pisa na poça, faz o barulho da poça, exatamente como é um barulho de alguém pisando numa poça. É uma coisa assim que, pra época, PlayStation 2 era muito à frente do seu tempo. Talvez um remake hoje em dia seja algo que possa ser não muito bem recebido, mas bem aclamado, porque a qualidade daquilo naquela época já foi absurda. Imagine você transportar aquela qualidade para os gráficos mais atuais, com recursos mais atuais. É uma coisa assim que a nosso olho assim olha e fica já extasiado, porque vai ficar incrível. Então é isso, nós vamos terminando por aqui. Lembrando que estou fazendo live agora de segunda a sexta a partir das 2 horas da tarde. Às vezes atrasa quando a gente está em alguma missão do Destiny lá que 3, 4 horas para fazer uma missão, então aí é complicado, né? Mas também deixa o like, compartilha, liga o sininho aí, porque essa porcaria desse YouTube não avisa nem pra mim que saiu os vídeos, então imagina pra você. E também nós nos vemos no próximo vídeo aí. Falou, valeu, até mais. Fui.